a lei, como nós conhecemos da Bíblia, ela surge dada por Deus exatamente no momento em que Deus resgata o povo de Israel, liberta o povo de Israel do Egito, e ele então vai dar a sua lei. E é muito importante, antes de entender a ideia de lei, entender a ideia de aliança. Por quê? Porque a maneira como Deus se relaciona com o seu povo, como Deus se relaciona com Israel, isso se dá em função de uma aliança. E o que é a aliança? Nós vemos aí uma promessa, é um acordo, é uma proposta de parceria, se a gente for falar numa linguagem bem atual, que envolve obrigações e benefícios. Então, quando a gente estuda e vê o Antigo Testamento, é interessante, você pega Gênesis, né, você vê a queda do homem, a desobediência, a decadência do ser humano, e quando chega no ponto mais terrível dessa decadência, que aparece, né, com a história de Adão e Eva, com Caim e Abel, com o dilúvio e a Torre de Babel, então a Bíblia diz que disse então o Senhor Deus a Abraão, e aí Deus vai atrás de Abraão, e Deus é que propõe o que é chamado de Berit, de aliança com Abraão, e ele vai fazer isso, e é nesse contexto que a gente vai ver que aparece mais tarde a ideia que a Bíblia apresenta sobre a questão de lei. Agora veja bem, havia dois tipos de aliança, e quando a gente fala dois tipos de aliança, isso significa que os textos da Bíblia foram escritos dentro de um modelo literário que era conhecido no mundo antigo. E quando a Bíblia mostra o tipo de aliança que Deus está fazendo, ela faz isso mostrando um texto que está dentro de um tipo de documento literário, de uma forma ou de outra. Então nós vamos encontrar alguns textos dessas alianças que apresentam uma aliança de um tipo e uma aliança de outro tipo. Da mesma maneira como hoje você tem um contrato de compra e venda de casa, você tem um contrato de aluguel, de compra e venda de automóvel, então você tinha um tipo de contrato de parceria do mundo antigo que tinha exatamente essa questão das alianças. E aí tinha dois tipos. Um tipo de aliança era o que a gente chamava de aliança bilateral, que envolvia o compromisso de duas partes distintas. Esse tipo de aliança bilateral, portanto, exigia, vamos assim dizer, duas assinaturas. E ela era sempre condicional. Nós vamos ver já, quando Deus faz aliança com Moisés, aliança sinaítica, ou mosaica, ela é uma aliança desse tipo, que ela é condicional e é bilateral. Ou seja, Deus mantém a sua bênção, aquilo que está envolvido da sua parte, desde que a outra parte se responsabilize pela obediência e pela fidelidade à aliança. Um tipo de aliança sim que existia no mundo da época, no nível internacional. Ela foi usada inicialmente pelo povo hitita, depois ela foi remodelada na época do Império Assírio, mas era utilizada em vários lugares do mundo antigo. Era o que é chamado o tipo de aliança entre um rei mais poderoso e um dependente dele, um suzerano e um vassalo. Mas tinha um outro tipo de aliança, que não era assim, que dependia exclusivamente daquele que era mais poderoso e fazia em favor de alguém. Por exemplo, um rei decidia conceder um pedaço de terra para uma determinada pessoa. Ele assinava um documento. E aí não dependia da pessoa, não dependia de ninguém, dependia só do rei. É assim, por exemplo, que Deus faz aliança com Noé. Deus diz para Noé: nunca mais eu vou destruir a terra com dilúvio. Ele não diz para Noé: olha, só se você fizer assim, se os seus filhos se comportarem, se vocês aprenderem a torcer para o time certo, que aqui nessa cidade todo mundo sabe qual é, não precisa nem explicar, né? Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão, né?
Sede santos porque eu sou santos, né? Assim, nós temos aí uma aliança que era chamada unilateral, ou seja, dependia de uma das partes só, e também era chamada uma aliança incondicional. Incondicional por quê? Porque ela não exigia condição nenhuma daquele que recebia os efeitos dessa aliança. Então, vamos um pouquinho mais para frente, vamos ver aí algumas alianças muito nítidas e claras. Talvez se você pesquisar alguns outros livros ou outras Bíblias, você vai ver gente que inclui mais outras alianças. Essas aí são as que são explícitas, que o texto bíblico afirma diretamente, não é uma conclusão teológica, está escrito. A primeira aliança de Deus com Noé, de não destruir mais nada, nenhum tipo de vida, mais com o dilúvio que viria sobre toda a terra, que aparece em Gênesis capítulo 9, a chamada aliança noética. Depois Deus faz uma aliança com Abraão. Essa aliança com Abraão, Deus promete o quê? 3 coisas. Promete bênção sobre ele, promete descendência e promete a terra que os seus descendentes haveriam de conquistar e possuir. E essa aliança aparece em Gênesis 15, aparece em Gênesis 17, e ela é sustentada por Deus. Aliás, é interessantíssimo ler Gênesis 15, que você vê, lembra daquela história do fogareiro esfumaçante que passou entre as partes dos animais que já estava escuro? Aquele fogareiro esfumaçante entre as partes dos animais, que representa a parte ligada a Deus, a parte ligada a Abraão, é a assinatura do contrato. É a confirmação que Deus está aí fechando a aliança com Abraão. E no capítulo 17 você vê claramente no verso 4 e no verso 9, as partes da aliança dizendo, no meu caso, no seu caso, quanto a mim, quanto a ti, reforçando essa relação da aliança. Depois, que nos interessa muito hoje para entender, você tem a aliança de Deus com Moisés. Aliança no Monte Sinai, onde é dada ali as famosas tábuas da lei, os 10 mandamentos, um resumo da lei de Deus, o Torat Adonai, né, que é dada ao povo. E essa aliança claramente é o que a gente chama de uma aliança bilateral. Mais tarde, e aí nós não vamos entrar tanto diretamente, porque não é o nosso tema, nós temos a famosa aliança com o rei Davi. E essa aliança unilateral, que depende só de Deus, que Deus prometeu para Davi, segundo Samuel capítulo 7, que não iria faltar descendente no seu trono, aliança que está ligada ao nascimento do Messias Jesus, que os irmãos estão celebrando aí nos próximos dias com toda a cristandade. E finalmente a nova aliança profetizada em Jeremias 31, e que é retomada lá em Hebreus capítulo 8, e a gente vai mexer um pouquinho, porque vamos entender bem essa nova aliança e a ligação que ela tem com a questão da própria lei. Então vamos lá, mais um pouquinho para frente, e vamos entender aí. Você pode observar a realidade que envolve a manifestação de Deus no Monte Sinai. Então veja lá, é interessante que quando Paulo vai argumentar contra os judeus de linha farisaica, que dão origem ao tipo de judaísmo rabínico mais tarde, ele faz isso em Romanos capítulo 4, e o que Paulo vai dizer lá? Olha pessoal, vocês estão insistindo muito que a lei é o caminho de justificação diante de Deus. Aí Paulo vai argumentar de que maneira? Fala, olha pessoal, vocês não entenderam as coisas direito. Por quê? Porque a primeira pessoa que Deus chama de justo na Bíblia, que é considerado justo, um tzadik, é Abraão. Agora, se é verdade que a maneira de alguém ficar justificado diante de Deus é perante a lei, Abraão tem um problema, porque ele existe antes da lei, muito antes de Moisés. Aliás, ele é chamado de justo onde? Em Gênesis 15, versículo 6. E ele nem tinha sido nem circuncidado
que era tão importante para o judaísmo da época, e aliás até hoje. E aí ele diz, você vê que nenhuma dessas coisas foram exigidas para trazer qualquer ideia de justificação. E quando você lê a história bíblica é interessante. Como é que Deus libertou o povo de Israel? Libertou exclusivamente pela graça. O povo clamou, chorou, pediu a misericórdia de Deus. Deus não disse, eu só vou libertar vocês depois que vocês fizerem uma semana de jejum e fizerem tal oferta e participarem da procissão. Não, Deus não diz nada disso. Deus ouviu o clamor do seu povo e convocou Moisés e Arão, e eles enfrentaram o faraó. Deus enviou as 10 pragas do Egito e libertou o povo. Ou seja, Deus não exigiu nada do povo, mostrando para nós que essa ideia que muita gente tem, no Antigo Testamento funcionava a lei, Deus exigia tudo pela lei, e depois veio a graça, então quer dizer que funcionava um sistema antes e agora tem um sistema diferente depois. Não é isso que a Bíblia ensina, porque a graça de Deus você vê desde o início, na queda do ser humano. Quando Adão e Eva pecam, Deus já estende a sua graça. Ele estende a sua graça para Caim, quando Caim peca, tentando trazê-lo de volta. E nós, então, vamos observar que primeiro Deus liberta e depois Ele entrega a lei. A lei é dada quando Deus vai fazer essa aliança, porque qual é o raciocínio da Bíblia? O raciocínio é o seguinte: vocês estavam em grande luta e dificuldade, vocês clamaram a mim. Clamaram a mim pedindo libertação e disseram, o Senhor será o nosso Deus. Ok, vocês estão libertados, vencemos o faraó, vencemos os deuses do Egito, e agora então vocês estão com o Senhor, Ele será o nosso Deus. Então vamos sacramentar isso, e eles são convidados para fazer então essa aliança com o Deus que eles escolheram, o Deus que se revelou a Moisés. Então veja só, quando Deus faz isso, aí que é o raciocínio para a gente entender, né? Quando Deus faz isso, a questão é a seguinte: nós vamos ver aqui uma parceria de contrato de caminhada entre Deus e o povo. A pergunta é: Deus e o povo podem ser sócios de parceria? Não é possível, porque Deus é puro, santo, perfeito, e os israelitas, como qualquer ser humano, são um povo pecador, frágil, limitado. Então como é que vai ficar a situação? A situação é, para que esse povo caminhe junto com Deus, é preciso que eles se adaptem e ajustem às exigências divinas. Então, por incrível que pareça, a lei, atenção, é uma dádiva da graça de Deus para que o israelita pecador do Antigo Testamento possa ter comunhão com Ele e caminhe junto com Ele, porque não é possível aproximar-se do Deus Santo de qualquer maneira. Então a lei é dada nessa disposição aí, feita na ocasião da aliança, para permitir esse relacionamento próximo que a princípio não seria possível. E aí, que lei é essa? A lei que aparece no Pentateuco, particularmente, ela vai aparecer em Êxodo, também em Levítico, aparece alguma coisa, né, em Números, e ela é retomada em Deuteronômio. Os estudiosos judeus fizeram a questão de contar o número de mandamentos. E eles chegaram à conclusão que são 613 mandamentos. Mesmo número de estudos do Rota 66. O número 613 não foi por acaso. Foi pensando exatamente nesse número tão especial. Todos os mandamentos, eles dividem assim. Tem 248 e 365. Tem 365 proibições, uma para cada dia do ano, e 248 mandamentos afirmativos. E o resumo, vamos dizer, a essência desses mandamentos, dessas instruções da lei da Torá,
aparece nos 10 mandamentos, que a gente conhece muito bem em Êxodo capítulo 20, também repetidos em Deuteronômio capítulo 5. Os 10 mandamentos que a gente conhece, né? Não terás outros deuses além de mim, né? Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás nada do seu próximo, e assim. São os 10 mandamentos, são 4 mandamentos ligados a Deus e 6 mandamentos ligados ao semelhante. E é interessante que Jesus referenda a lei, referenda os mandamentos, e aliás ele vai dizer uma coisa muito interessante. O famoso texto que aparece em Mateus 22:40, que é um texto difícil de traduzir em português, diz lá, né, que nestes mandamentos estão, deles dependem toda a lei. Quais são? Ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que aliás não são instruções que aparecem só agora no Novo Testamento, na época de Jesus. Não. Esses textos aparecem, como a gente sabe, em Deuteronômio e também no livro de Levítico. Quer dizer, esses mandamentos de amar a Deus e o próximo já são mandamentos explícitos da própria lei do Velho Testamento, que a gente imagina às vezes que só tem instrução legalista. Essa era a essência. E o que o texto grego de fato em Mateus quer dizer é o seguinte: é que nestes 2 mandamentos, nesses 2 princípios gerais, estão pendurados todos os outros. Qual é o sentido? O sentido é que todos os mandamentos, em última instância, gravitam em torno desses 2 princípios. Que quem ama a Deus e quem ama o próximo, necessariamente vai submeter-se à sua instrução. Então essa conexão que a gente não faz, né, entre amor e obediência, é relacionada diretamente, e aí nós vamos ver mais algumas coisas interessantes aí. Aí podemos ver, a aliança, portanto, do Sinai, é esse tipo de aliança, diferente da aliança com Noé, diferente da aliança com Davi. E é importante por quê? Porque às vezes a pessoa fala, não, porque do Antigo Testamento para o Novo mudou. Mas mudou o quê? Não, agora nós temos no Novo Testamento uma nova aliança. Nova em relação a qual aliança? Porque no Antigo não tem uma só. Então é muito importante entender quando o Novo Testamento está falando que agora nós temos uma nova aliança, ele está considerando a aliança mosaica, a aliança ligada à lei, que nós temos aí, mais uma vez, para não esquecer, uma aliança bilateral, porque de um lado tem o Senhor, do outro lado tem Israel, e eles vão assinar o documento, né? Vocês sabem que o pessoal faz a pesquisa histórica arqueológica, eles descobriram vários documentos do mundo antigo muito parecidos. Por exemplo, um rei da antiguidade poderoso dominava uma região, aí ele dizia, eu sou o rei fulano de tal, que é o rei poderoso dessa região. E agora que eu conquistei vocês, vocês deverão ser leais a mim. Vocês deverão pagar impostos a mim todas as vezes assim, durante o ano. Vocês deverão aceitar a supervisão dos nossos líderes. Colocava tudo. E aí na sequência dizia, se vocês forem fiéis a essa aliança, eu vou proteger a fronteira de vocês, eu socorrerei vocês quando forem invadidos, eu impedirei que vocês sejam escravizados por qualquer outra nação, eu vou fazer isso, mas se vocês não forem fiéis, eu virei contra vocês, eu trarei isso, eu trarei julgamento, eu vou fazer uma guerra contra vocês, escravizarei os seus filhos. É muito parecido com as bênçãos e maldições que você encontra, o mesmo tipo de documento de estrutura de aliança. E é esse o documento chamado entre um rei poderoso, que é um suzerano, e aquele que é vassalo. Qual que é a questão fundamental? Para entender bem o Velho Testamento.
Por que é que Deus tem todo o direito de trazer julgamento sobre os israelitas, sobre o povo do reino do norte de Israel e sobre o povo de Judá no sul? Porque eles quebraram a aliança. E eu pergunto para vocês, onde é que está de fato o principal problema que mostra que eles quebraram a aliança? Quando eles foram atrás dos outros deuses. Eles fecharam o acordo com o Senhor. Disseram, o Senhor será o nosso Deus. Depois eles traíram o Senhor. Aí eles foram atrás de Baal, atrás de Azera, atrás dos ídolos dos amonitas, moabitas, os outros deuses dos cananeus. E você sabe que era um negócio complicado isso. Mas será que esses israelitas eram malucos? Por que eles faziam isso? Porque quando chegaram na terra de Canaã, eles que vieram do deserto, estavam acostumados a trabalhar com ovelhas e com cabras, os cananitas falavam, aqui na terra o negócio é diferente, quem manda aqui são os deuses locais. E aqui é o seguinte, vocês têm que aprender a plantar com a gente, mas se você não fizer a mandinga local aqui, ó, não vai funcionar não. Aí o israelita fala, caramba, será que a minha colheita não vai dar certo? O vizinho cananeu diz que tem que fazer isso, tem que oferecer a Baal, e Baal era chamado o deus da tempestade, o deus da chuva, e se o Baal não mandar chuva, não vai ter colheita. Ele ficava com medo, aí ele falava, para baixo todo santo ajuda, né? Então uma fé em Deus e outra no alto. E a festa ao Baal era uma verdadeira baalada, exatamente desse jeito. Eles faziam uma festividade semelhante aos carnavais brasileiros aí, e era uma complicação só, e o israelita ficava com receio. Então ele falava, é melhor a gente apostar nos dois lados, e isso que trouxe toda a problemática do afastamento de Deus. E então, toda a questão da lei é dada dentro da aliança, e a exigência era, Israel deve ser fiel ao Senhor, e isso foi o problema. Por isso, quando o povo quebra a aliança, Deus diz, eu vou mandar vocês para longe da terra e vou entregar vocês na mão dos inimigos. Então o reino do norte cai na mão dos assírios no ano 722 e o reino do sul na mão da Babilônia no ano 586. Então vamos adiante para a gente ver na sequência aí. Que coisa interessante. Essa lei era uma lei muito significativa, porque ela tinha mandamentos que envolviam toda a realidade dos israelitas. Mandamentos teológicos e morais, por exemplo, proibida a idolatria, proibida o roubo, proibida a vida de promiscuidade, prostituição, uma série de elementos ligados a Deus e o relacionamento com o próximo. Mas também nós tínhamos diversos mandamentos que seriam mandamentos culticos e cerimoniais. Você estuda o livro de Êxodo, assim, interessantíssimo, porque a questão é a seguinte, como é que esse povo pode de fato andar com Deus? Deus mandou que eles fizessem tudo organizado direitinho dentro do acampamento dos israelitas. No centro do acampamento, Deus mandou que eles fizessem um chamado tabernáculo, Mishkan. E esse tabernáculo com 45 metros por 22,5, com uma tenda de 13,5 metros por 4,5, tinha toda uma representação concreta. E é interessante isso, por quê? Porque aquela representação concreta, qualquer pessoa pode entender, até uma criança. É um aspecto didático para aquele grupo de pastores que eram tudo gente simples. E aí Deus ensina ali o que é santidade, o que é pureza, o que é pecado, o que é gratidão, o que é comunhão, o que é perdão, através de pegar os elementos da vida desses israelitas e traduzir todas essas ideias de uma maneira que uma criança pudesse entender. E é para eles saberem que o espaço tinha que ser dividido em função da compreensão de quem era Deus. Então havia um espaço
onde Deus poderia estar entre eles no acampamento, um espaço mais sagrado no tabernáculo, mais sagrado na tenda, e tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, onde entrava só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia mais santo, Yom Kippur, dia da purificação. Tudo isso fazia parte da lei. Aí você pode ver ali, você tem o sacerdote comum. A religião israelita dessa época não tem profetas. Aparece o sacerdote, porque o sacerdote é diferente do profeta. Qual é a diferença? Coisa muito simples. O sacerdote apresenta o homem a Deus, o profeta apresenta Deus ao homem. O profeta traz a palavra divina. O sacerdote como um mediador. Por que mediador? Porque as condições de proximidade entre Deus e o homem não são automáticas. Ele precisa entender. Então, Levítico vai falar para a gente de 5 ofertas que eram apresentadas diante de Deus. Você tem o holocausto, a chamada oferta de cereal. Você tem a oferta pacífica ou de comunhão, que é um sacrifício também, um sacrifício pela culpa e pelo pecado. Levítico de 1 até 7 vai tratar disso detalhadamente. E esse sacerdote comum, que tinha 4 roupas, ele tinha um calção de linho por baixo, essa túnica branca que você pode ver, esse cinturão especial e também uma espécie de turbante na cabeça. O sumo sacerdote tinha as mesmas roupas, incluídas mais 4, que era vamos dizer assim, essa túnica azul especial, que era colocada, né, sobre a branca, com sininhos e romãs na parte de baixo da túnica, como vocês podem ver, junto ao incenso que ele carregava. Também uma chamada estola sacerdotal, né, um tipo de colete, com um peitoral, onde estavam as 12 pedras que lembravam as outras 12 tribos de Israel, porque quem fazia isso era da tribo levita, que não tinha território, né? Na verdade as 12 tribos eram 13, né? Porque os levitas estavam separados. E no turbante também tinha uma espécie de coroa especial, onde estava escrito Santo ao Senhor, para eles se submeterem a Deus. Toda essa linguagem falava da grandiosidade de Deus, da pureza de Deus, da santidade de Deus e da necessidade de prestar uma atenção especial quando a gente chega junto de Deus. Vamos adiante, vamos lá. Aí você pode ter uma ideia do tabernáculo, está vendo? A parte do lugar santo, onde estavam os pães da presença, onde estava também a menorá, que é o candelabro de 7 braços, que é ordenado por Deus, uma peça de ouro maciço, a única peça do tabernáculo que não tem medida específica, só tem um peso, que é dado, né, que é um talento de ouro. E também o altar do incenso, que ficava pertinho ali do lugar que dividia entre o santo e o lugar santíssimo, onde estava a cortina, o véu com os querubins bordados. Os querubins lembram da história do Éden. E depois, vamos na sequência, nós tínhamos o lugar santíssimo, lá onde estava a Arca da Aliança, e aí você tem uma visão geral do tabernáculo, com o altar dos sacrifícios que ficava lá na frente, e logo depois uma pia de cobre, alguns sugerem que talvez fosse de bronze mesmo, e onde era feita a purificação aí, e o altar onde eram feitos os sacrifícios, com todo o trabalho dos sacerdotes. O objetivo disso era que toda a experiência da vida, que fosse gratidão, que fosse dedicação, que fosse pedido de perdão pela nossa condição pecaminosa, ou pelos nossos erros específicos, tudo isso era apresentado diante de Deus para que essas ideias fossem concretamente absorvidas, e tudo isso faz parte da lei. E atenção, para entender o Novo Testamento, para entender o que Jesus vai ensinar depois, sem entender isso, a gente não entende nada, porque é a base da compreensão de tudo, né? João Batista, lá em João 1:29, diz sobre Jesus: eis aqui o
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que história é essa de cordeiro tirando o pecado do mundo? Mas se eu falasse, isso aqui é o coelho de Deus que tira, mas como assim? De onde veio esse coelho? Pois é, quem conhece a história sabe o que é o cordeiro, porque o coelho você sabe que não existe, né? Então vamos lá, vamos mais um pouquinho. Aí, todo conceito envolvia eles entenderem que Deus era o Senhor da vida, e eles praticavam todas as coisas para fazer uma separação entre o que era puro e impuro. Veja, por exemplo, o Levítico. A gente, depois da parte do início de Levítico, que fala dos 5 sacrifícios e ofertas, depois você tem o erro, o pecado dos sacerdotes, os filhos de Arão, que oferecem um fogo não permitido diante de Deus, e a tudo que diz o texto de 8 até 10, aí quando chega no momento de falar de purificação, olha lá, tem a distinção dos animais puros e impuros, a impureza que atingia a mulher após o parto, a impureza dos fluxos decorrentes de qualquer doença da pele, e que também aparece no nosso ambiente, capítulo 13 e 14, e todo o fluxo que sai do corpo masculino ou feminino, que também causa impureza. Por quê? Porque isso estava associado com doença e morte, e Deus é o Deus da vida. E tudo que sai do corpo humano, que era para a vida, e acaba se tornando em morte, é um sinal de impureza, e os israelitas sempre se purificavam com água, coisa que os europeus demoraram muito para descobrir. Muitas enfermidades e pestes que atingiram a Europa aconteceram exatamente porque o forte do pessoal não era muito tomar banho, né? E os judeus constantemente se lavando em função das orientações bíblicas, não tiveram esse tipo de problema, e às vezes eram acusados de maneira indevida. E aí, capítulo 16 fala do dia da expiação. Veja só na sequência como é que a gente entende esse processo. Havia, né? Pode tocar no slide direitinho até aparecer ele completo. Havia uma separação, né, nesse processo de distinguir nessa relação com Deus, que a lei ensinava, a separação entre aquilo que envolvia o ciclo da santidade na relação entre vida e morte. Olha lá, você tem aquilo que é santo e que é comum, e você tem aquilo que é puro e que é impuro. O que é santo pode ser profanado e pode ser contaminado se for na direção da impureza. Aquilo que é impuro pode ser purificado, pode ser santificado. Ele ganha a condição de puro ou então de santificação. Então você tem essas categorias, né? Aquilo que é santo ao Senhor, aquilo que é uma coisa comum, aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Tudo dentro da dimensão de compreensão daquilo que está relacionado com o Deus da vida ou não. Especialmente fazendo distinção entre os povos pagãos, que faziam sacrifícios horríveis e coisas onde misturavam tudo e faziam coisas que aviltavam contra a própria vida. A Bíblia, por exemplo, proíbe as pessoas de saírem se machucando, porque isso era comum no ambiente pagão, quando as pessoas tratavam Deus como sendo tão exigente e ruim, que ele exigia que as pessoas se machucassem e até mesmo matassem seus filhos, fizessem coisas absurdas. E na fé bíblica isso é inaceitável. Vamos adiante. E aí, entendendo isso, a gente vai ver que essa lei, que é uma referência de todo o Antigo Testamento, porque tudo que for aparecer lá adiante, a Bíblia vai dizer, olha, porque foi o que foi dito a Moisés, olha, essa foi a palavra do Senhor que foi dada a ele, vocês vão ser julgados ou não conforme essa lei. Então essa lei tinha mandamentos éticos e morais e teológicos, tinha mandamentos de ordem social, uma série de mandamentos que falavam como é que a gente trata o pobre, o necessitado, o cego, o surdo, até a ligação com a terra, com o meio ambiente, uma série de leis dessa natureza.
e várias leis que são cerimoniais e culticas, que estão presentes lá. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, um dia eu estava lá em Israel com o pessoal e alguém meio distraído chegou e perguntou: "Ô, pastor Sayão, me diga aí, qual que era a igreja que Jesus ia mesmo?" Eu falei: "Como é que é? Né? Primeira igreja evangélica de Jerusalém?" Né? Eu falei: "Não, Jesus era judeu." "Ah, eu tinha esquecido." Né? Jesus cresceu no ambiente judaico, ele foi apresentado no templo, ele foi circuncidado, ele aparece com 12 anos de idade lá entre os doutores, porque ele está fazendo o seu bar mitzvah em Jerusalém. Ele cresce dentro do ambiente judaico, porque ele é o Messias de Israel, da profecia do Antigo Testamento. Agora, o que Deus preparou para Israel não era só para Israel, porque Israel tinha uma função o quê? Sacerdotal, de ser luz para as nações, de ser uma nação de sacerdotes. Êxodo 19, versos 5 e 6 fala sobre isso. Consequentemente, era essa a ideia. Então, quando Jesus aparece, muita gente que está ouvindo Jesus tem problemas com ele. Por quê? Jesus não pertence à linha teológica comum conhecida dos rabinos. Então, quem que é esse indivíduo que está chegando aqui e aparecendo de sinagoga em sinagoga e falando sobre o significado da lei dos profetas? Quem ele pensa que é? Então o pessoal já está com inveja e dor de cotovelo. E depois, nós vamos então ver que, como Jesus não está devidamente autorizado, e ele não está falando no lugar onde as pessoas imaginavam que deveriam falar, que é no centro religioso do país, em Jerusalém, aí o pessoal está dizendo: olha, o que esse homem está dizendo está indo contra o que nós conhecemos. E qual é a nossa referência? É Moisés, é a lei, é a Torá. E aí Jesus vai falar sobre isso. E ele vai dizer: olha, não é nada disso. É interessante, inclusive, quando você lê lá em João, quando Jesus confronta os fariseus, ele diz: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele dá testemunho de mim. Mas ele diz: vocês não têm nada com Moisés, vocês estão seguindo as tradições de vocês, vocês estão seguindo outra coisa. Então vamos ver como é que funciona direitinho? Vamos para frente para ver Jesus e a lei. Olha lá, por causa disso, na ocasião do famoso Sermão do Monte, que é vamos dizer assim, o ensino mais precioso, completo de Jesus, que está entre Mateus 5 e 7. Ele vai falar sobre a questão da lei e ele vai ensinar aos discípulos e vai inclusive trazer uma resposta sobre essa suspeita que é levantada sobre ele. E o que ele diz? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Porque se ele está dizendo coisas novas, o que ele está fazendo? Ele está jogando fora a lei e os profetas. Jesus diz: não tem nada a ver. Eu não vim abolir, mas cumprir. Guarde bem essa palavra aí, cumprir. E aí ele prossegue e diz: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Às vezes no Novo Testamento a palavra lei é uma referência ao texto sagrado direto, e às vezes ela é usada no sentido de um princípio que opera segundo um determinado tipo de lei, e às vezes na sua relação com o ensino do Novo Testamento. Quando você vê a lei com letra maiúscula, especialmente junto com os profetas, se refere ao conjunto dos 5 livros com o seu conteúdo. Jesus diz: eu não venho negar nada, nem rejeitar nada. Todo ensinamento que envolve o Antigo Testamento, a lei e os profetas, é válido diante de Deus. E Jesus vai dizer o quê? Que eu vim cumprir. E aí é muito importante, porque muita gente pensa que cumprir é que ele simplesmente executou. Por que não é isso? Primeiro, porque a palavra grega não tem exatamente essa ideia. Segundo,
que se ele veio cumprir a lei e os profetas dizem uma coisa, a lei diz uma coisa diferente. A lei tem um princípio, o profeta tem uma profecia. São coisas que não são exatamente idênticas. A expressão, o termo grego plerosai que aparece lá, tem o sentido de que Jesus veio cumprir no sentido de dar o pleno sentido da lei dos profetas. A discussão é de interpretação. Ele está dizendo, o que vocês fazem com a lei e os profetas, no ambiente religioso que vocês têm, não é o significado. Eu vou dar para vocês o verdadeiro entendimento da lei e dos profetas. Vocês vão entender isso. E aí, contra a acusação que tem sido feita, ele diz, olha, fique sabendo que não vai desaparecer da lei nada, nem a menor letra, nem o menor traço, até que tudo se cumpra. Vamos ver na sequência aí, para olhar? Aí ele prossegue e diz, olha, isso é tão sério que todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, Jesus está ratificando a lei, o ensino de Deus, tanto na lei como nos profetas, enfatiza a lei, diz que ele vai dar o sentido pleno do que de fato a lei quer dizer e quis ensinar, e diz que a responsabilidade daqueles que ouvem é levar a sério e seguir os princípios que a lei nos apresenta. Vamos lá. E aí ele vai dizer a coisa muito forte. Que coisa forte é essa? Ele diz o seguinte, atenção, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, olha lá, hein? De modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, pessoal, o negócio da lei é muito sério, é mais do que vocês imaginam, até porque, no fundo, você não tem uma oposição entre lei e graça, e você não tem a ideia de que no Antigo Testamento funciona a lei e no Novo Testamento passou a existir a graça. O sentido não é esse, que a gente só vai ver graça no Novo Testamento, que antes não tem nenhum sinal. Jesus diz o seguinte, que o foco, o objetivo da sua mensagem é que a maneira como seus discípulos vão viver e ser, aí sim que ele espera que a lei seja cumprida. Porque os escribas e fariseus parecem cumprir a lei, mas eles não cumprem. Por isso eles têm uma justiça que não passa no teste de Deus. Aí Jesus, então, como ele está interagindo com esse pano de fundo religioso, especialmente Mateus, que é um evangelho escrito para o contexto judaico, ele diz então que a expectativa é que eles venham mostrar a realidade de lei nas suas vidas, já que entre os escribas e fariseus isso não acontece, acontece uma outra coisa que pretende ser, mas não é. Vamos ver na sequência? Olha lá, qual que é a ideia que nós temos em Mateus? Jesus aparece em Mateus como o filho de Davi, tanto é que a genealogia vai mostrar que ele é o descendente de Davi. Naqueles 42 nomes, 2 vezes é mencionado Davi, e a genealogia tem 14 nomes, porque 14 é a soma numérica em hebraico do nome Davi. Ao mesmo tempo, Jesus também é o novo Abraão, por isso a genealogia começa em Abraão. Ele é, o filho de Abraão, ele é o descendente de Abraão, ele está ligado à promessa de Abraão de abençoar as nações da terra. Mas ele é principalmente o novo Moisés. Por isso é que o Sermão do Monte vai se organizar dessa maneira. Quem foi Moisés? O grande profeta de Deus, que trouxe a palavra divina. E o que Deuteronômio 18 diz? Que o Senhor Deus levantará um profeta semelhante a Moisés, e quem não ouvi-lo será eliminado do meio do seu povo. Quem é esse grande profeta? É Jesus. E quando é que Moisés
falou as coisas mais importantes que ficaram marcadas para sempre. Foi no Monte Sinai. E Jesus está dando o seu discurso de bem-aventuranças onde? No Monte das Bem-aventuranças. Você veja só que coisa, porque o Monte das Bem-aventuranças não é exatamente um monte. É monte, mas não é muito. Por quê? Tem o lago da Galileia, o mar da Galileia, e o monte está aqui, um pouco elevado. Ele é uma inclinação elevada. Em hebraico aquilo chama-se monte. Só que quando você chega na parte do monte, a parte lá é reta. Então o que Lucas faz? Chama aquilo ali de planície. Porque olhando de cima é uma planície. Então em Lucas é o sermão da planície. Em Mateus é o sermão do monte, porque precisa falar monte por causa da lembrança de que Moisés falou coisa importante no monte. E Moisés falou o quê? Os 10 mandamentos. Jesus vai fazer o quê? Trazer as 8 bem-aventuranças. O paralelo é direto, o objetivo é esse. E então ele aparece como o novo Moisés. E aí ele vai nos explicar o que vai acontecer nessa realidade da lei, que a gente vai poder ver com detalhes aí na sequência, vendo os outros textos do Novo Testamento depois do nosso intervalo. O que nós temos aí? A primeira ideia clara tem a ver com essa questão da justiça no reino. Quando Jesus diz, né, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, que faziam o seguinte, estudavam a lei, geralmente enfatizando a lei do ponto de vista da literalidade de uma série de mandamentos e preceitos, e diziam que ao cumprir isso estavam tentando atingir a exigência da justiça divina. A lei tem a ver com essa justiça, porque a justiça ela é medida pela referência da lei. Então, nesse sentido, veja que a discussão está quem é que está mais próximo de fato ao que a lei está pedindo, se é a proposta de Jesus ou a proposta dos fariseus. Essa lei é a lei revelada a Moisés. Indo mais para frente, vamos ver o quê? Reforçando, Jesus diz, eu não vim abolir a lei, vim cumprir, e afirma que enquanto existir céus e terra, não vai falhar nada da lei. O que não vai falhar? Vamos ver? A lei não é abolida, ela permanece como a referência e diretriz. Jesus veio cumprir a lei no sentido de dar o seu pleno sentido a nós, e ele então traz o significado, porque qual que é a discussão? A discussão é que na proposta dos fariseus, a discussão é a seguinte, a gente faz o que a lei está dizendo por escrito, do ponto de vista de quem tenta fazer a coisa na literalidade, não se interessando pelo seu sentido último. Para vocês terem uma ideia, o que quer dizer isso? Alguns anos atrás em Israel surgiu um problema, porque um grupo de pessoas resolveu, contra a lei dos religiosos e contra aquilo que é entendido em Israel sobre Terra Santa, começaram a criar porcos ali. Então os religiosos se revoltaram, foram brigar, dizendo, não, aqui é um Admat Kodesh, a Terra Santa, não pode criar animal impuro aqui em cima, que é contra a lei. E surgiu uma batalha no tribunal, até que o pessoal fez o seguinte, eles botaram um tablado de madeira e disseram, nós vamos criar os porcos em cima do tablado de madeira, então já não está na terra. Aí o pessoal dizendo, tudo bem, em cima do tablado pode, porque não está na terra. Entenderam? Sabe aquele advogado com má intenção que tenta olhar assim a letra da lei para ver se ele consegue subverter para fazer uma outra coisa que é a intenção dele? Então a discussão de Jesus é exatamente essa. Quando é que você olha a letra da lei para dizer eu estou fazendo a coisa, cumprir o que precisa, e quando realmente você tem no seu coração a intenção que a lei tem. Então, o cumprir a mera literalidade não significa, de fato, fazer o que Deus tem
intenção que seja feito. Então, essa é a discussão. E, portanto, Jesus veio dizer, por isso que Jesus amplia o sentido da lei na sua profundidade. Vamos lá, na sequência. Aí a ideia, então, por incrível que pareça, é que Jesus está dizendo o seguinte, que os seus discípulos, preste atenção, eles é que vão cumprir a lei, porque na tradição religiosa dos seus dias, especialmente dos fariseus e mestres da lei, isso não está sendo feito, está sendo feito um caminho de dar a volta na lei, mas não atender à sua exigência. E aí, vamos ver. Então, aqui a gente tem uma informação mais detalhada e importante. O verbo que é traduzido aqui por cumprir, né, que a gente mencionou, plerosai, tem o sentido literal de encher. A ideia é essa, por isso que fala de cumprir, de encher, preencher. Indica que Jesus não está revogando a lei, mas faz uma exposição correta dela e assim a cumpre, no sentido de apresentar e executar o seu propósito pleno. Ele rejeita a interpretação superficial da lei dos escribas e a interpreta corretamente. O propósito não é mudar a lei, nem anulá-la, mas revelar a profundidade do seu significado. Jesus afirma a permanência da lei até que seja cumprida e exige-se a obediência à lei dos cidadãos do reino de Deus. Porque quem é convocado para ser aqui seguidor, discípulo de Jesus, essa pessoa está entrando no reino. E a proposta de Mateus é exatamente mostrar essa ética do reino, esse caminho do reino, essa proposta do reino. Então ele vai dizer, olha, quem realmente está ligado à lei é quem está do meu lado e está me seguindo. Porque vocês estão usando a lei superficialmente, mas na verdade o coração de vocês está em outro lugar. Vocês estão fazendo coisas mecânicas, vocês estão fazendo a coisa do ponto de vista... Você já viu pessoas religiosas que cumprem, né, rituais e fazem aquilo porque sabe que tem que fazer. Mas ele não, o coração dele, a mente dele, a intenção dele não está ali. Ele nem sabe, nem lembra o que ele fez direito, mas ele executa porque tem que ser assim. É dessa maneira que o pessoal agia. E aí as coisas iam numa direção cada vez mais complicada. Então vamos adiante, aí a gente vai entender o que é que Jesus diz. Quando ele diz, aquilo que a versão antiga chama, né, nenhum J, nenhum tio, algumas versões falam J e cedilha, ele fala nenhuma, nem a menor letra da lei vai desaparecer, a menor letra é essa aqui, chamada Yod, ou Yud. E quando ele diz o menor traço de letra da lei, que as versões antigas chamavam de tio, está vendo as duas letras ali, ó, Beit e Kaf? Veja que o Beit é diferente do Kaf por um dentinho embaixo. Aquele dentinho é a diferença entre uma letra e outra. O que Jesus diz é que não vai desaparecer da lei nem aquele tracinho que diferencia uma letra de outra, para mostrar que de fato ele referenda a lei, reconhece a lei como diretriz e que ele está relacionado com Moisés e que a lei é a exigência para quem está no reino. Aí a gente agora começa a entender a coisa com mais clareza. Vamos para frente. Agora, por que a ênfase na lei? Por que que Jesus diz isso tão claramente e, afinal de contas, contra o que ele está falando? Por que que ele está agindo e tratando a coisa dessa maneira? Vamos descobrir como é que é. Olha lá, ele diz que todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que seja dos menores, ensinar os outros a fazer a mesma coisa, ele vai ser chamado menor no reino dos céus, mas quem praticar e ensinar, veja que ele está confrontando, porque a discussão é que os fariseus falam, ensinam, mas eles mesmos não fazem o que eles estão exigindo dos outros. Quem fizer será chamado grande no reino dos céus. Vamos para frente. E aí a gente vai descobrir onde é que a coisa está. Olha só como a gente entende ao contrário do que acontece. Vocês pensam que jeitinho é coisa de brasileiro? Ó, já é antigo. Já tem o jeitinho da tradição.
como é que era o negócio? O jeitinho era esse: os fariseus contentavam-se com uma obediência externa e formal à lei. Era a conformidade rígida à letra da lei, sem dar atenção à intenção das palavras. Jesus nos ensina que as exigências de Deus são muito mais radicais. A justiça que agrada a Deus é uma justiça interna, de mente e de coração, e tem que atingir as nossas motivações. Para você entender o que é isso, até hoje dentro do ambiente religioso restrito judaico, por exemplo, um médico judeu não pode operar o pai dele. Por que não pode? Porque aquele que feriu o seu pai e a sua mãe será morto. Mas o cara vai cortar, mas está ferindo, não pode. Bom, se o outro ferir e ele mexer, é outra história. Você sabe que a lei literalmente diz: não acenderás fogo no dia de sábado. Por isso, um judeu religioso, seguindo a mesma linha dos fariseus, ele não liga o celular, não liga a luz, não liga o carro, tudo que produzir faísca é proibido. Aí o que muitos deles fazem? Ele não pode, por exemplo, apertar o botão do elevador. Aí ele chama um sujeito que não é religioso, manda ele apertar para ele. Que não foi ele que apertou. É diferente. Entendeu? Então ele não pode acender a luz, mas e se ele passar ela acender automaticamente? Bom, aí já não sei, aí é diferente, né? Ou seja, é esse tipo de mentalidade em que você segue literalmente a letra da lei. Na verdade, muitas vezes nem é da lei, é da interpretação que um grupo fez da lei, sem considerar a intenção propriamente dita. Aí Jesus diz: olha, o propósito de Deus não era esse. Não era que você pegasse. Pensa bem, vamos supor, o rapaz que quer, né, casar e está chegando junto da sua namorada, e ele então vai chegar e falar: bom, eu preciso seguir os mandamentos de como conseguir casar com a minha namorada. Então ele pega uma lista: olá, boa noite, rapaz, tudo bem? Aí eu quero dizer que eu amo você de todo o meu coração. Vem cá, deixa eu dar um abraço, deixa eu dar um beijo. Pronto, cumpri a lei. Tudo certinho? Tudo bom? Eu gosto de você, amém? Se a pessoa faz um negócio desse, a mulher vai sair correndo, né? Falando: não é possível. O sujeito é xarope, né? É assim que se fala no hebraico antigo, né? Ele é totalmente sem noção, porque a pessoa cumpriu a regra, a lei, estritamente do que ele deve falar e dizer, mas você vê que não tem nenhuma intenção, nenhuma conexão real. Da mesma maneira, era essa a situação diante de Deus. Eu tenho visto pessoas do mundo todo fazendo rezas religiosas de religiões diferentes. Muitas delas são muito parecidas, elas ficam somente repetindo aquilo, sem nem saber muito bem o que estão dizendo, esperando terminar para acabar. Jesus vai totalmente contra isso. Até ele diz: quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, porque era o tipo de costume que existia. E aí o que a gente vai descobrir na sequência? Jesus, atenção, rejeita a tradição religiosa e não a lei. Isso que precisa ser entendido. É que às vezes a gente confunde as coisas, porque nós vamos ver em Mateus mesmo a frase: vocês viram o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo? Eu, porém, digo a vocês. A pessoa pensa: já sei. Isso quer dizer o que foi dito para Moisés e agora Jesus está mudando. Não! O que foi dito para Moisés foi o que vocês viram em Deuteronômio e Levítico: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Inclusive a lei dizia que se você vê o jumento que pertence ao seu inimigo, você vai levantá-lo. Provérbios diz que você deve tratar bem o seu inimigo, você vai encher a cabeça dele de brasas vivas. A lei não diz, existem inimigos na Bíblia, existem salmos imprecatórios chamando a justiça de Deus, mas a lei não diz em nenhum lugar para você odiar ninguém. Não diz para odiar o inimigo. Então quem que diz isso? A tradição religiosa, que as pessoas confundem como se fosse Moisés que tivesse dito. Então Jesus está reagindo não contra Moisés e a lei em si, mas contra o que a tradição religiosa fez com a lei.
Aquele negócio, por exemplo, você sabe que nenhum judeu religioso pode comer cheeseburger. Esse negócio de carne com queijo, a parmegiana, de jeito nenhum. Por quê? A lei diz o seguinte: não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe, da cabra. O que quer dizer não cozinhe o cabrito no leite da cabra? Quer dizer não cozinhe o cabrito no leite da cabra. É isso. A tradição diz, isso significa não coma carne com queijo, mas não está escrito isso em nenhum lugar. Talvez a lei tenha dito isso porque talvez fosse um ritual cananeu, que envolvia outras coisas que não era para os israelitas imitarem. Se eu chegar para vocês, não coloque farofa com galinha preta na frente da sua casa. Quem vem do Brasil, todo mundo vai entender. Mas se o sujeito veio lá da Mongólia, do Canadá, ele não sabe qual é o problema da galinha, da farofa, não entendi, porque ele não conhece o contexto. É possível que os cananeus fizessem rituais com esse tipo de coisa e os israelitas eram proibidos. Mas a tradição resolveu entender que o problema é parmegiana. Não pode comer. Então, uma coisa é a lei, outra coisa é a tradição. E a tradição tem outras coisas que são definições, e Jesus então vai rejeitar e vai reforçar a lei com o seu verdadeiro sentido. Nós temos as 613 leis, os 10 mandamentos e os 2 maiores mandamentos, que são os princípios que regulam tudo. A ideia de 1 Coríntios, quem ama tem cumprido a lei. Vamos adiante, vamos lá. Bom, já que a gente entendeu isso, vem a pergunta: onde está então o problema da lei? Se até agora temos entendido que a lei é referência de Deus, que a lei é referendada por Jesus, que a expectativa de Jesus é que os discípulos dele, agora, que tem o Espírito, que tem a lei gravada no seu coração, vão cumprir a intenção da lei, diferentemente do legalismo externo dos fariseus. Por isso a justiça deles tem que ser superior, porque então tem outros textos do Novo Testamento que parecem criticar a lei. O que a gente tem no Antigo Testamento que permanece, que continua na nossa realidade de vida cristã? O que a gente tem lá que a gente não deve usar? Como é que funciona isso? Vamos ver? Olha lá que nós lemos no livro de Gálatas. O que diz o texto? Capítulo 5, o que é a carta aos Gálatas? Vamos entender. Paulo inicia a sua primeira viagem missionária. Ele passa pela ilha de Chipre, depois ele vai para a região da Galácia, a região onde estavam as cidades de Listra, Icônio e Derbe, onde o pessoal falava aquele dialeto licaônico, e entre os anos 46 e 48 ele faz essa viagem. E aí esse pessoal que crê em Jesus lá eram gentios que não conheciam nada de judaísmo, eram gentios completamente pagãos, e agora eles creem em Cristo, se convertem, e eles fazem uma reunião especial em Jerusalém, no ano 49, que aparece em Atos capítulo 15, a viagem aparece no capítulo 13 e 14, para decidir como é que vai ser a entrada desses gentios na comunidade da fé. E logo em seguida, nesse contexto dos primeiros gentios, Paulo escreve aos Gálatas. Por quê? Porque os Gálatas receberam a influência, a visita, dá para você ver isso no começo de Atos capítulo 15, dizendo o seguinte: olha, se vocês não se tornarem judeus completos, vocês não podem ser salvos. Vocês precisam passar pela circuncisão, precisam passar. A ideia é a seguinte: o Messias Salvador chegou para todos os povos, e ele está falando para o povo de Israel, mas também para as outras nações. Só que se as nações querem entrar, cada um que entrar tem que ser primeiro um judeu completo para Deus aceitar. Aí Paulo vai dizer: não é nada disso, não é esse caminho. Aliás, esse é um dos problemas da igreja evangélica hoje. Tem gente que acha, que se ele não tocar um chofar,
se ele não tiver um manto de Israel, se ele não deixar o cabelinho crescer aqui do lado, se ele não fizer, né, não tiver uma menorá em casa, não derramar o azeite de Israel na salada, né, quem sabe a coisa vai ser complicada. Então o que Paulo vai dizer? Ele diz: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declara todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Veja qual é o problema. O problema aqui não está na lei, está na tentativa de usar a lei como justificação. A lei nunca serviu de remédio, a lei é o parâmetro de Deus, que mostra a nossa fragilidade. A lei é igual a tomografia, né? Que você vai lá no hospital, mostra o problema, mas só vê o resultado da tomografia não cura ninguém. Remédio sempre foi a promessa e a graça divina, o argumento de Paulo. Então a lei, nunca ninguém foi justificado pela lei. Aí Paulo, de uma maneira meio irônica, falou: Gálatas, o que aconteceu com vocês? Vocês são malucos? Mas não é possível. Essa é a tradução na linguagem de amanhã, né? Como é que vocês são doidos desse jeito? Vocês começaram bem e agora vocês estão achando que é obrigatório se circuncidar para que vocês sejam como os judeus, para que vocês sejam aceitos por Deus, sejam justificados? Já que é assim, vocês acham que a circuncisão é suficiente? Então guarda logo tudo. Então guarda toda a lei. Se você acha que é assim, então você está obrigado a fazer tudo. Olha, quem está fazendo isso não entendeu nada, vocês caíram da graça, não compreenderam o Evangelho. Vamos adiante. Por isso, é muito importante ver a discussão que Paulo apresenta em Romanos capítulo 7, porque Romanos é uma epístola muito doutrinária, muito teológica, e escrita por uma igreja que é composta de judeus e gentios, e ele vai explicar para nós mais claramente qual que é o sentido da lei. E o que ele diz? Que diremos então? A lei é pecado, já que tem elementos aparentemente negativos ligados à lei? A lei é pecado? De maneira nenhuma, porque de fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Ou seja, a lei é importante porque a lei é o parâmetro de Deus, é a referência para saber o que é incorreto na relação com Deus e com o próximo. Então, qual que é a definição? Como é que eu ia saber que realmente cobiça é errado? É uma história tão interessante do pessoal que estava pregando o evangelho lá na região da Nova Guiné, da Papua, e eles contaram a história de Jesus e Judas Cariotes. Quando eles falaram que Judas traiu Jesus, o pessoal: isso aí, valeu, porque para eles o traidor é o herói, o cara conseguiu enganar todo mundo. Aí o missionário ficou perdido. E agora, como é que a gente explica? Porque a gente está querendo apresentar Jesus como importante, e eles comemoraram o Judas, e agora nós estamos perdidos. Porque esse pessoal não tem noção da lei. Inverte o sentido. Como até hoje na nossa sociedade algumas coisas estão mudando de lugar. O certo vira errado e o errado vira certo. Então a lei é o parâmetro. Mas por que a lei dá problema? A lei dá problema porque quando está errado dá vontade de fazer. Não pode pisar? Então deixa eu mostrar aqui se ver se não pode. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, né? Só porque não pode, vou lá, né? E aí? Pois sem a lei o pecado está morto, porque não tem referência. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Ou seja, a lei só me fez me sentir mal, porque eu descobri que aquele negócio estava errado, que aquele era um problema, e agora eu tenho um peso em cima de mim. Descobri, olha que coisa doida, que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Por quê? Porque o problema está comigo. O motor é que não funciona, ninguém obedece a Deus de modo a cumprir a sua vontade. Todo mundo que julga e se acha melhor que o outro, na verdade, está na mesma situação, só falta descobrir.
Por isso que Deus colocou todo mundo debaixo do pecado. Ninguém consegue se aproximar de Deus a não ser pela fé, pela graça, pelo amor, pelo perdão de Deus. A gente só peca de maneira diferente e às vezes igual também. Por isso, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento, me matou. Por que Paulo diz isso? Porque você vai ver, quanto mais enjoada, chata e legalista é a pessoa, ruim do mesmo jeito ela continua sendo. Ela não vira uma pessoa melhor. E Paulo diz isso por quê? Porque esses legalistas religiosos problemáticos, eles não se tornaram pessoas melhores porque eles são cheios de atitude chatas com relação ao legalismo, sem vida espiritual nenhuma. O legalismo só produz uma piora da situação espiritual. Continuando. Por isso, Paulo prossegue e vai dizer, de fato, a lei não tem problema nenhum, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Não adianta questionar e criticar a própria lei. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado mesmo, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Aqui de novo é a ideia da tomografia. Sem a lei não dava para a gente ter uma base real de percepção e de condenação do que é errado. Por que a gente evita ler a Bíblia? Por que será? Porque ela fica falando mal da gente o tempo todo. É melhor ler a história do Spurgeon, do Finney, não sei de quem, porque a Bíblia, ela incomoda, você está tão assim, achando que é o rei da cocada preta, né? Aí você lê um texto e fala, esse aqui, deixa eu ler o próximo, deixa eu ler o outro, né? Porque ninguém passa no teste. Então, é o desafio de reconhecer a verdade, sabendo que existe vida e solução, e que essa vida e solução não está na tentativa de justificação da lei. Vamos adiante. Por isso, vai ficar claro que não há nenhum problema na lei de Deus no Antigo Testamento. Como nós vimos aqui, é o que fica claro no ensino de Paulo em Romanos 7, que serve para a nossa orientação. Vamos lá, mais um pouquinho. Agora, o que acontece? Entendendo o que Paulo escreve em Romanos, e entendendo o que ele ensina aos Gálatas, e depois também prestando atenção, a gente vai olhar uns detalhes aqui, num outro texto, que é o texto de Hebreus, a gente descobre algumas coisas importantes sobre o entendimento da questão da lei em relação à nossa vida. Primeiro, a lei não pode justificar nem salvar. Isso é um ensinamento, atenção, bíblico. Não é verdade que no Antigo Testamento a pessoa era salva pela lei, porque ninguém nunca cumpriu essa lei, e no Novo Testamento ele passou a ser salvo pela graça. As pessoas do Antigo Testamento foram salvas pela fé na salvação que viria. Abraão viu o meu dia de Jesus. Os profetas falam que eles esperavam a vinda, a chegada da salvação. Nunca nenhum deles foi salvo pela sua justiça própria. E a lei e a graça sempre estiveram juntas no Antigo Testamento e no Novo. Claro que no Novo você tem a expressão completa e plena da graça de Deus na sua plenitude histórica com a vinda de Jesus, né? Mas a coisa não era como muita gente tenta às vezes entender. A segunda coisa é que a lei não é tudo a mesma coisa. Existem princípios e mandamentos diferentes na lei. Alguns mandamentos são mandamentos teológicos, mandamentos morais, aliás, eles são reforçados no Novo Testamento. Então, cometer adultério, cometer assassinato, cobiçar, não mudou. Depois que Jesus veio, acabou a lei. Agora ele pode matar à vontade. Não tem isso. Não existe essa mudança. Isso continua sendo referência. Mas existe um outro tipo de lei que é cerimonial. No Novo Testamento, o que você vê?
que a lei cerimonial não é exigida dos gentios. Quando os gentios creem em Cristo, a lei cerimonial, logo se percebe, para eles não faz sentido. Em Atos 15 fica claro, ficam alguns princípios de convivência entre judeus e gentios, mas Paulo diz o que para os Gálatas? Vocês não podem se deixar circuncidar de jeito nenhum. Se vocês fizerem isso, vocês não entenderam nada. Mas esse mesmo Paulo faz o quê? Quando Timóteo se converte, o que ele faz? Faz o Timóteo se circuncidar. Por quê? Porque ele é judeu. Ele é filho de mãe judia. Ele vai pregar o evangelho entre judeus. Ele está num ambiente cultural onde isso é uma prática que faz sentido. Então Paulo diz, o judeu é judeu, continua culturalmente judeu, crê no Messias, e o gentio não precisa virar judeu para ser aceito diante de Deus. Então deixa o judeu se circuncidar, desde que ele entenda que isso não é para a salvação dele. O gentio não precisa fazer as coisas do judaísmo para que Deus goste mais dele e o receba mais perto de si. E é importante ver o que, por isso que eu enfatizei bastante o tabernáculo, e a gente viu que fazia parte da lei. Muitas leis são o quê? Cerimoniais. O que a Bíblia diz? Que grande parte desse elemento cerimonial se cumpriu em Cristo. Por exemplo, a lei exige o quê? Sacrifícios e ofertas. A gente faz sacrifício hoje? Não, por quê? Porque essas coisas eram sombras de uma realidade plena que veio em Cristo. O sacrifício perfeito já foi feito, então não se pratica mais lei cerimonial. Você sabe que o judaísmo vive essa crise até hoje, porque por rejeitar a ideia de que Jesus é o Messias, eles permanecem com a lei diante deles. E qual é o problema? A lei está cheia de exigência cerimonial, sacrificial. E a pergunta é, quando é que a gente vai atender à vontade divina? E eles falam, puxa, só vai ser possível se o Messias chegar e reinaugurar o templo. Aí a gente volta a fazer sacrifício de novo. Porque eles entendem que se for para fazer a vontade de Deus, aquelas coisas têm que ser realizadas de uma forma ou de outra. Então essa é a crise. Quando o Novo Testamento diz, o sacrifício perfeito aconteceu em Cristo, não é necessário fazer isso. Por isso o perigo de muita gente, sem conhecimento bíblico, teológico e hermenêutico, a pessoa vai para o Velho Testamento, abre um versículo, abre um texto, sem entender e começa a querer praticar, sem saber que aquilo não faz mais sentido na realidade de hoje. Já comprou bolacha velha? O que está escrito lá? Prazo de validade, venceu. Pois é, alguns textos estão com prazo de validade vencido. Eles não são para a realidade da igreja mais hoje. Nesse sentido, nós não estamos debaixo da lei e sim da graça. No sentido em que esses elementos que envolvem a realidade antiga não nos atingem mais, porque estamos debaixo dessa dimensão que a gente já vai explicar na sequência melhor para vocês. Vamos lá, olha lá. O que se entende sobre lei na Bíblia e particularmente no Novo Testamento? Não é sempre a mesma coisa. A palavra tem sentido diferente. Quando a Bíblia diz que nós não estamos mais sob a lei, o que ela está dizendo? Primeiro, no sentido civil e judicial. Por quê? No contexto atual, com a vinda plena da graça de Deus em Cristo Jesus, nós não estamos nesse contexto da lei antiga, mas no período da graça de Deus em que o Evangelho atinge todos os povos, raças, tribos e nações. Ou seja, qual é a razão por que a gente não pode pegar as leis antigas do Antigo Testamento e tentar colocar em prática hoje? Porque essas leis elas têm um perfil civil judicial, porque o Israel antigo é uma teocracia. Então o que a lei dizia? A feiticeira não deixarás viver. Vai sair por aí procurando todo mundo que pratica feitiçaria e matar as pessoas? Não é o caso. Então, nesse sentido, no Novo Testamento não tem essa ideia. Pessoal, vamos pegar as pessoas que estão fora dessa dimensão teocrática
e partir para cima delas. Tem gente que pensa que deve fazer isso, a gente descobre isso na internet às vezes, mas não é o caso. Nesse sentido, civil e judicial, não. No segundo sentido, também, nesse caso agora cerimonial, nós não estamos sob a lei porque ela apontava para o Messias, ela foi cumprida em Cristo. Nós não estamos presos a ordenanças ou cerimônias, mas estamos sob a graça do Evangelho. Então tem alguns cristãos mais desavisados que eles começam a adquirir hábitos judaicos ou judaizantes ligados à lei, achando que eles vão ficar melhores do que eles estavam a partir desse cerimonialismo. Isso não faz nenhum sentido. Deus não está interessado em legalismo, nem em cerimonialismo externo. Deus está interessado na genuinidade da sua vida, no seu coração e na sua vida externa para amar Deus e amar o próximo. Então, essas coisas, às vezes a pessoa fica perguntando, mas que roupa que Deus quer que eu use? A minha resposta é, de preferência a sua, porque a minha eu já estou usando. Como assim? Depois, nós não estamos debaixo da lei no sentido moral. Em que sentido exatamente? O sentido em que, se somos de Cristo, não estamos sob a sua condenação, porque estamos cobertos pela graça de Cristo. Quer dizer, antes de Cristo vir, eu estava debaixo da lei. E o que a lei faz? Me condena. E agora o que acontece? A minha condenação, a sentença que ia cair sobre mim, caiu sobre Cristo. Ele pagou o preço por mim. Então, nesse sentido moral, eu não estou mais debaixo da lei, porque a graça me cobriu. Então, aí a gente entende bem essa frase. Isso não quer dizer que a lei não vale nada, isso não quer dizer que os princípios da lei não têm sentido, isso não quer dizer que a lei, no seu sentido profundo, não deve ser realidade na nossa vida. Pelo contrário, ela deve se manifestar em nós pelo poder do Espírito, porque as tábuas da lei eram de pedra, e agora elas são de carne e elas estão escritas no nosso coração. Aí a gente entende melhor. Vamos para frente. E então, o que é exatamente que Jesus espera dos súditos do reino? Como fica a questão da lei? Vamos ver? O que Jesus espera é exatamente isso. Religião, legalismo, tradição produz o que produziu no ambiente farisaico. Pessoas cheias de maneirismos, de coisas secundárias, supostamente sendo justas porque fazem A ou B. Às vezes eu fico maluco assim, com tanta gente de igreja, discutindo inutilidades, coisas bobas, secundárias, exatamente do jeito que acontecia no contexto religioso na época de Jesus. E o que ele diz? Que a justiça de vocês tem que ser muito superior à dos fariseus, porque quem não entendeu isso, não entendeu o reino, está fora do reino, não entra no reino dos céus, porque não entendeu o que é a justiça derivada da graça que atinge quem entra no reino de Deus. Vamos lá. Olha só, eles devem mostrar a justiça da lei. Como é que é isso? É a obediência profunda, a justiça que vem do coração, e só é possível naqueles em quem o Espírito habita. É por isso que a entrada no reino é impossível sem a justiça superior à dos fariseus. É a evidência da verdadeira fé, essa justiça. Veja só que coisa interessante. Enquanto os legalistas, que entre aspas guardam a lei, ficam procurando seguir a coisa ali e tentando dar uma escapada por fora, né? O quanto eu posso fazer sem que isso não prejudique o meu resultado espiritual? Você vai ver na história, por exemplo, os irmãos moravianos, que queriam anunciar o Evangelho em lugares onde havia domínio muçulmano. Sabe o que esse pessoal fazia? Escravos que tinham sido presos e capturados, e que o pessoal pedia resgate, esses moravianos chegavam e falavam: a gente se oferece para ficar no lugar dele, pode libertar o indivíduo que eu vou como escravo. Sabe qual era o objetivo deles? Que, sendo vendido como escravo, ele estivesse lá só com a intenção de anunciar o Evangelho.
Que lei você precisa para uma pessoa dessa? Não tem lei, porque o coração dele está totalmente voltado para aquilo. Ele é livre. Ele faz isso da disposição mais profunda do seu coração. E você vai ver na história da fé quantas pessoas fizeram isso. O famoso Policarpo, mártir da fé, discípulo do apóstolo João, quando o pessoal foi queimá-lo vivo, foram lá amarrar ele bem. Pode ficar tranquilo, não precisa me amarrar, eu não vou fugir. Vocês podem acender a fogueira. Ele nunca me abandonou antes e não vai me abandonar agora. Morreu tranquilo. É impressionante. Só o Evangelho produz isso. Uma das histórias mais impressionantes. Um rapaz que terminou o seu curso de teologia, chamado Jim Elliot, e foi para as florestas do Equador evangelizar uma tribo de índios, dos Aucas. Quando ele desceu lá e começou, o pessoal avisou que os índios eram perigosos, ele morreu. Foi morto pelos índios, mas os índios não mataram nem a sua mulher, nem seus filhos, que eram crianças. E aí, foi uma coisa muito triste, o pessoal, poxa, o homem estudou tanto, se preparou, e quando chegou lá, morreu. Mas a mulher e os filhos ficaram, os índios ficaram assustados, acharam que eles iam sair correndo e ir embora, acharam que eles eram inofensivos, então deixaram eles lá, e a mulher ficou, os filhos cresceram, foi, e depois de muito tempo, o assassino do missionário, muitos anos depois, numa conferência mundial, evangélicos no mundo, o filho do missionário que foi morto pelo índio foi e batizou o assassino do seu pai, porque esse é o Evangelho, que é o poder de Deus. Esse é o poder que o legalismo nunca vai trazer. Por isso, agora a gente entende, agora chegou a nova aliança, aliança 2.0. Porque a primeira aliança, de qual aliança estamos falando? Da mosaica, da lei. Como é que ela funcionava? A lei foi escrita em tábuas de pedra. Agora, pelo Espírito da nova vida, a lei é escrita em tábuas de carne. Aí você vai ver Jeremias 31 e Hebreus capítulo 8, nós vamos ver 2 Coríntios 3:3, que fala das leis em tábuas de carne, Hebreus 8:10, a lei na mente e no coração, Hebreus 13:8, Romanos 13:8, amar o próximo é cumprir a lei. Essa é a justiça que é a do reino, que é muito superior à religiosidade do estilo farisaico. A gente não precisa se arrepender, meus queridos, só dos nossos pecados. Coisa mais difícil é a gente se arrepender da nossa justiça própria, como a gente se acha em função dos nossos supostos, nossa suposta justiça, nossa suposta bondade, bem-aventurança e virtude. Vamos adiante. Aí a gente agora vai caminhando para o fim, entendendo Hebreus capítulo 8. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores, pois se aquela primeira aliança fosse por feita, não seria necessário procurar lugar para outra. Que aliança? Mosaica, não é abraâmica, não é a davídica. A davídica fala do reino, ela se cumpre em Cristo, que é o filho de Davi. É a aliança que envolve a lei mosaica. Essa aliança é uma aliança imperfeita que teria lugar para outra. E o que aconteceu nessa aliança antiga? Deus, porém, achou o povo em falta e disse: vocês falharam nessa aliança antiga, por isso estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá, porque começa no contexto judaico, depois expande para incluir as nações, como acontece no Velho Testamento. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, olha lá, Sinai, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Continuando, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor.
porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Olha que coisa interessante, ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Ou seja, o conhecimento que vem de dentro. Por isso que não dá para a gente forçar nada em ninguém. Não dá para você... Deus não força ninguém. Se o convencimento não vem de dentro para fora, não tem o que fazer. Ou a pessoa abre o seu coração para a graça de Deus e se entrega plenamente, porque forçar de fora é legalismo do tipo antigo, não resolve. Nada pode fazer, coisa alguma. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Nesse sentido, a aliança antiga, com essa percepção da lei externa, não tem validade agora que estamos na nova aliança, na ocasião da plenitude da graça e da operação do Espírito. Prosseguindo, vamos lá? Nós então terminamos a nossa compreensão do que envolve a realidade da lei e da graça. Uma última palavrinha para a gente pensar sobre questões que não são discutidas tão diretamente no Novo Testamento, que a gente vê a lei moral e teológica, vemos a lei cerimonial, mas muitas leis são princípios de construção de sociedade, princípios de fraternidade, princípios de proteção dos necessitados, princípios de lidar com a terra, então, como é que a gente faz com esses princípios? Não é possível pegar literalmente conceitos, ideias da lei judaica e aplicar literalmente aqui, mas os princípios por trás dessas leis, eles fazem sentido e devem ser considerados. A lei, você vai ver, ela protege o indivíduo mais fraco. Ela tem uma preocupação com órfãos, viúvas, estrangeiros e necessitados. Ela tem toda uma base preocupado com a justiça e a misericórdia dentro da sociedade. Então, mesmo que você não possa, é claro, pegar uma lei diretamente daquele contexto e replicá-la do jeito que ela está, os seus princípios fazem sentido e eles devem ser referência norteadora para a construção de uma sociedade com uma justiça e uma misericórdia mais presente. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a estarmos sintonizados com a lei do Senhor, sem estar preso à religiosidade ou legalismo que não fazem sentido nenhum. Amém? Louvado seja Deus.